A paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos numa noite poderosa, na casa de oração, na presença do Deus vivo. E aprove Deus de nos dar graça de anunciar a sua poderosa e viva palavra nesse culto maravilhoso. Amém? Amém. Estamos na presença de Deus e é Ele digno de exaltação e glorificação. Sem o Senhor nada posso, nada sou. Somos dependentes e 100% dependentes de um Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar essa poderosa e viva e eficaz palavra em nome de Jesus nessa noite. Está no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. Livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Aleluia. Amém? Os que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, os que nos ouvem, em nome de Jesus, se houver disponibilidade, pegue um exemplar bíblico, vá lá na sua casa, pegue lá na estante, pegue na cabeceira da cama, vá lá, pegue uma Bíblia Sagrada, acompanhe a leitura, acompanhe a meditação da palavra. Deus tem algo para o teu coração nessa noite, amém? Livro de 2 Coríntios, capítulo 12, o tema da leitura, a visão celestial e o espinho na carne. Amém? Amém. Louvado seja Deus. E diz a palavra, versículo 1: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que o homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exalte pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca de 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu estou fraco, aí eu sou. Oh, maravilhoso Deus. Aleluia, meu Deus. Quando nós vemos o contexto dessa palavra, quando nós vemos a meditação, o que Paulo tenta nos mostrar, nos ensinar, nós começamos a ter uma visão diferente do Evangelho. Aleluia. O apóstolo Paulo foi um homem escolhido e a minha concepção foi um dos homens no Novo Testamento que mais teve excelência em seu ministério. Aleluia. Foi um dos homens também que mais padeceu, mais sofreu em seu ministério. Mas pastor, que é isso? Excelência e sofrência? Eita, meu Deus. Muitas das vezes, para nós vermos a glória de Deus, temos que passar por tribulações, passar por dificuldades. Eita, Deus. Sabe qual é o engraçado? O engraçado é que em uma história natural, humana, pedagógica, social, nós primeiro aprendemos estudando para depois vivermos. Eita, Deus. Não é assim? É. Nós aprendemos para depois sermos provados. Nós estudamos para depois passar pela prova. Mas com Jesus é diferente. O Evangelho é diferente. Aleluia. O cristianismo é diferente. O exemplo que Ele nos deu de vida, Jesus Cristo, é diferente.
Repara que primeiro ele passa na prova, primeiro paga o preço, para depois você aprender. É o contrário. Em nossa vida, em nossa rotina cotidiana, nós primeiros conhecemos na teoria e estudamos para depois termos algum tipo de proveito, para depois termos algum tipo de galardão, algum tipo de recompensa. Com Jesus é diferente. Você primeiro paga preço, primeiro você sofre, para depois você receber o que vem do Senhor. Paulo não era diferente. Paulo foi um dos homens que mais instituiu o ministério. Foi um dos homens que mais teve revelações de Deus para instituir as doutrinas, as disciplinas, as leis, a doutrina dentro de um corpo cristão. Nós sabemos que Paulo foi um grande homem de Deus. Nós sabemos que Paulo foi um grande homem usado por Deus. Pensa num homem que, na cidade que entrava, formava uma situação estrondosa. Havia uma guerra, uma batalha espiritual. Demônios se levantavam. Pensa no homem que onde chegava o evangelho acontecia, Cristo era pregoado, onde chegava a glória era manifesta, a palavra era pregada, igrejas eram fundadas. Aleluia. Nós vemos em Éfeso, por exemplo, que é onde entrou, formou igreja, espantou os demônios territorialistas, e agora o Senhor se manifestou, salvando milhares. Glória a Deus. Nós vemos em Malta, que foi pregado há pouco tempo atrás, na ilha de Malta. Paulo, pela glória de Deus, pela graça de Deus, curou todos os enfermos daquela ilha. Olha só, nós sabemos também que Paulo ressuscitou mortos. Entenda, aonde Paulo chegava, a palavra era pregada. Aonde Paulo chegava, os sinais aconteciam, os prodígios aconteciam, as maravilhas aconteciam. Paulo era um homem usado por Deus. Mas Paulo também aprendeu a ser perseguido. O próprio Jesus prometeu isso. Quando ele estava indo caminho de Damasco, que o Senhor o encontrou e ele ficou cego, que ele orientou o profeta a orar para que a cegueira dele fosse curada. Aquele profeta falou assim: mas Senhor, esse é o perseguidor, mas não se preocupa. Olha aí. Eu vou fazer ele aprender, entender e saber o que é ser perseguido pelo amor do Evangelho. Meu Deus, é fogo. Paulo sofreu. Mas Paulo foi um grande vitorioso. Aleluia. O testemunho de vida dele fala, as obras dele falam por ele, pesava a favor dele, sobre a vida dele. É verdade. Mas entenda, a igreja de Corintos foi uma das igrejas que ele mais amou, e ao mesmo tempo foi uma das igrejas que ele mais padeceu. Meu Deus. Essa carta de 1 e 2 Coríntios foi escrita em Éfeso. Ele ficou 6 anos junto com os coríntios, formou a igreja, instituiu o evangelho, proclamou o nome de Cristo, alcançou a vida de muitos, o evangelho se expandiu, cresceu. Aleluia, meu Deus. Era um local próspero, uma igreja rica, com condições, com dinheiro. Olha aí. Mas a Bíblia fala que os das pequenas igrejas da Macedônia é que sustentavam o salário de Paulo. Eita. É que sustentavam as necessidades de Paulo. Aleluia. Porque em 6 anos que ele esteve ali, junto dos coríntios, de nada ele recebeu, de nada ele ganhou, nenhum proveito. Ele via que as pessoas que tinham condições financeiras podiam ajudar, mas ele não queria se pôr como peso para aqueles que podiam ajudar. Eita. Entenda que a igreja que ele mais orou, mais sentiu, mais se comoveu, mais sustentou na oração, foi a igreja ao mesmo tempo que mais o pesou, porque colocou inclusive o apostolado dele em prova. Meu Deus. A Bíblia nos ensina que no capítulo 11, nós estamos lendo o capítulo 12, no capítulo 11, ele teve que entrar novamente em contato através dessa carta, preocupado com os fiéis da igreja que ele abriu em Corinto, porque falsos profetas estavam falando mal de Paulo. Meu Deus. Falsos ensinadores, falsos pregadores, falsos apóstolos estavam apontando a vida de Paulo. Quem é Paulo? Paulo que é, rapaz? Passou por aqui, deixou a igreja, mas esse homem não tem nome, não. Olha aí. Paulo não tem crédito, não.
Não tem uma apresentação palpável. Não tem ninguém grande que fala sobre Paulo. Não tem ninguém poderoso que avalia Paulo. Que é um avalista de Paulo. Paulo era um homem que não tinha recomendações. Ele passava de cidade em cidade e levava a glória de Deus. Mas na visão desses falsos profetas, desses falsos ensinadores, desses falsos apóstolos, Paulo estava sendo perseguido, menosprezado. E Paulo, quando sabe disso, ele poderia ter deixado para lá. Ele poderia ter orado a Deus, falando: Senhor, quem me justifica é o Senhor. Mas ele decide escrever essa carta. Ele decide expressar a sua defesa. Ele começa expressando no capítulo 11 que ele tem preocupação com a alma deles, com a alma dos membros da igreja que ele deixou lá, com a alma daqueles que ele ganhou para Cristo. Se nós pegarmos no capítulo 11, o versículo 3 diz assim, ó: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eita, Jesus. Repara, ele tinha pregado um evangelho simples. Jesus foi simples. É verdade. Jesus foi prático em amor e vivo e vívido em simplicidade. Verdade. Entenda, Aleluia. talvez esses falsos profetas estavam tentando nomenclar um evangelho rico, vivo, de status, de nome, poderoso, afamado. Verdade. E entenda, Meu Deus. o foco do cristianismo não é nenhum tipo de bem focado materialmente. A nossa herança, a nossa recompensa, o nosso galardão não tem nada a ver com o que o mundo pode nos oferecer. Verdade. Nós não sabemos, mas aqueles falsos apóstolos que estavam tentando descredenciar o apóstolo Paulo, talvez ele estava tendo êxito no coração de muitos. Foi por isso que Paulo começou a orar e rogar e escreveu essa carta. Eu me preocupo, porque quem está acima é Cristo. E se ele se preocupa, eu me preocupo. Aleluia. Satanás, ele é astucioso, É verdade. é inteligente, tem um poder de persuasão incrível, de manipulação incrível. É verdade. Quantas pessoas são manipuladas pelas conquistas, pelos bens, pelos méritos? Quantas pessoas querem se encher de orgulho, Meu Deus. como uma bexiga cheia de orgulho, se expandindo? O que o diabo quer é que você perca verdadeiramente a humildade, a simplicidade que é o Evangelho. É verdade. Meu Deus. Paulo estava tentando mostrar para eles: entenda que o Evangelho não era o que eles pensavam. O versículo 13 diz assim, ó, versículo 13 do capítulo 11: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolos de Cristo. Meu Deus. É forte. Olha o versículo 14: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura diante de luz. Olha aí. Misericórdia. Entenda que Eita, o que o Jesus. diabo queria colocar no coração Olha aí. daquela igreja escolhida, daquele povo salvo, daquele povo alcançado por Jesus naquela igreja, era o orgulho, Meu Deus. eram os prazeres financeiros. Olha aí. E esses falsos apóstolos estavam tentando mostrar uma riqueza, um esplendor, Meu Deus. uma glória terrena. Paulo começa a falar: cuidado, esses homens são enganadores, fraudulentos, vão te passar para trás, vão começar a contar 10 verdades para te enganar em uma mentira. Eles vão te manipular, vão focar a sua fé em outra coisa em vez do evangelho verdadeiro. Olha aí. Meu Deus. E não é porque eles fazem maravilhas, sinais, que é de Deus. Não é porque eles fazem obras grandiosas que é de Deus. Entenda, cuidado. O próprio diabo pode se transfigurar em um anjo glorioso de luz. Meu Deus. Oh, Isso é uma verdade nos dias atuais. é verdade. O que Paulo sentiu no coração pelaquela igreja
céus. Eu fico pensando o sentimento de Cristo Jesus por não ter quem defenda o poder desse evangelho que é simples. Oh, meu Deus. Que é poderoso em palavras, grande em sinais e obras, mas ao mesmo tempo é simples. É verdade. O resumo do evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Ponto. Viva a simplicidade. Não precisa desse glamour, não precisa dessa pompa, não precisa desse nome, não precisa dessa fama. Papaizinho. Imagina o próprio diabo. Meu Deus. Paulo estava mostrando para eles que o próprio diabo estava ministrando algo que não era de Deus. Olha aí. O versículo 4 do capítulo 11 diz assim, ó: porque se alguém for pregar um outro Jesus, que nós não temos pregado, e se recebereis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Meu Deus. Olha aí. Entenda. Promessas. Os falsos profetas, como o próprio diabo dos dias de hoje, ouvindo muitos, estão enganando, oferecendo promessas, Verdade. fantasias. Meu Deus. Quantas pessoas estão sofrendo? Porque recebeu uma visão, uma revelação, uma profecia que Deus ia dar cabo de todos os problemas financeiros, Meu Deus. que Deus ia tirar da miséria, da pobreza. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é prosperidade, acúmulo de bens, não é dinheiro, não é propriedades, não é conta bancária, não é carro na porta. Eita Jesus. O Evangelho é muito além, o que Deus tem preparado para nós é celestial, é eterno, a recompensa é para sempre. Aleluia. O que é dessa terra se corrompe, o diabo ele pode te iludir, mas o que é dessa terra, a ferrugem destrói, o ladrão rouba. Não tem futuro, não é a longo prazo. Meu Deus. Ele engana, ele entristece. Quantas pessoas, porque receberam promessas de enriquecimento, doaram o que tinha, Eita. perderam o que tinha, gastaram o que tinha e não alcançaram, se frustraram e saíram falando mal do Evangelho, saíram falando mal da igreja, saíram falando mal do próprio Deus. Olha aí. Misericórdia, Jesus. O que Paulo tinha preocupação não era só em se defender, mas a preocupação dele era para aquelas almas que tinham aceitado, tinham sido alcançadas por Cristo. Olha aí. Oh, Jesus. E ele começa a falar: olha só, eu não tenho nada menor do que os grandes apóstolos. Eu sou de igual modo a eles. É verdade. Eles não são maiores ou melhores. Eu não sou maior ou melhor que eles. Somos iguais. É verdade. Oh, Deus. Mas para as pessoas que estavam caindo na história dos falsos profetas, de que Paulo não tinha méritos, não tinha obras, não representava o Evangelho, Paulo começa a se defender. Repare, Papaizinho. Paulo começa a expressar as suas revelações, os seus feitos, a glória de Deus sobre a vida dele e ao mesmo tempo o que ele pagou, o preço que ele pagou para chegar nesse perfil, Meu Deus. para chegar nesse nível, nessa intimidade com Deus. É forte. Enquanto os homens falavam que ele não tinha mérito, não tinha crédito, não tinha feitos, não tinha obras, enquanto os falsos profetas atribulavam o perfil psicológico e moral e social e cristão de Paulo, ele começa a parar e analisar: eu vou ter que me defender. Eu não gosto disso, mas eu vou ter que mostrar o que Deus já fez através de mim, as revelações que Deus já me expôs. Aleluia. E ele começa a expressar no capítulo 12, versículo 1, ele começa a falar da verdade, que ele não quer se gloriar, mas da verdade das visões que foram reveladas para ele. Aleluia. Se você pegar o versículo 2 do capítulo 12, ele começa a falar de um homem na terceira pessoa. Por que isso? Ele está falando de si mesmo. Mas ele começa a falar de um homem na terceira pessoa. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos, se no corpo, se fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. Entenda? Aleluia. Ele começa a falar na terceira pessoa porque ele não queria aplausos para si. Olha. Ele não queria honra para si. Ele não queria méritos para si. Eita. Ele não queria nenhum tipo de vanglória para si. Aleluia. Obrigado. Eu imagino que
esses falsos profetas faziam justamente o oposto disso. Olha aí. Se o diabo usasse, mostrasse algum prodígio, algum sinal, alguma maravilha, eles queriam aplauso. Somos especiais, somos melhores do que o apóstolo Paulo, que não fala nada do que faz. Meu Deus. A propaganda, quem faz a propaganda do crente é o próprio Deus. É verdade. É por isso que ele fala em terceira pessoa. Eu conheço um homem que foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro céus. Aleluia. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. Aleluia. E lá no terceiro céus, ele ouviu palavras inefáveis, Eita. que ao homem não é nem digno de se falar. Olha aí. Olha que intimidade. Deus Todo-Poderoso. Olha só, o nível das revelações. É. Você parou para pensar que toda a instrução do Novo Testamento, a grande maioria foi feita por Paulo, pelo Espírito de Deus, o revelando, mostrando em revelações e visões. Aleluia. É por isso que ele fala que ele não quer se gloriar do que? Do versículo 1, das visões e revelações do Senhor. É. Ele não pode falar as visões e revelações que tive. Não, ele falou do Senhor. Aleluia. Ele se põe como servo, só como uma ferramenta usada nas mãos de Deus. A glória da obra não é da ferramenta, a glória da obra é daquele que põe a mão na massa. Eita. É do profissional. É. Entenda. Oh, Jesus fiel. Nós lembramos dessa mensagem aqui, lá sobre o vaso do oleiro que pregamos em Jeremias 18, lembra? Verdade. O barro não tem nenhum tipo de honra pelo produto que é formado, pelo vaso que é constituído, pela formação, vem através do oleiro. E o que é posto dentro desse vaso, Eita. o que é inserido dentro desse vaso, a glória, a majestade que vem dentro desse vaso, Verdade. só depende do oleiro. Aleluia. Da mesma coisa que Paulo está falando. É verdade. As revelações, as visões não são minhas, são do Senhor. Obrigado, meu Pai. Por isso que eu não quero falar, eu não quero me gloriar. Mas se eu me gloriasse de tudo que Deus já me falou, não seria insensato, não seria mexe, não seria mentira, seria verdade. Eu não minto, Deus sabe que eu não minto. As palavras de Paulo, para que aquele povo entendesse que Deus usava ele poderosamente, grandiosamente, em visões e revelações, no poder da palavra, em sinais, em prodígios. E aquele povo só estava tentando enxergar a glória recebida. Meu Deus. E ele começa a falar, mas para que eu não me exaltasse sobre tudo que Deus já me usou, sobre tudo que Deus já me mostrou, sobre tudo que Deus já me revelou, para que eu não me exaltasse, para que o meu ego, minha carne não inflasse, não me dominasse, Aleluia. para que eu não me exaltasse, não me gloriasse. Deus me colocou um espinho na carne. Eita, meu Quem me colocou o espinho na carne? O próprio Deus. Olha aí. Às vezes nós achamos que toda luta, toda prova, toda tribulação acarreta do diabo contra as nossas vidas. Mas nós vemos claro que esse espinho na carne que Paulo expressa, ele expressa de uma forma tão grande que ele assemelha esse espinho na carne como o próprio Satanás esbofeteando ele. Meu Deus. O agente de Satanás. Olha aí. Olha como era perturbador esse sofrimento de Paulo. Meu Deus. Sabe que a conclusão concreta do que seja esse espinho na carne virou uma discussão entre teólogos, entre os grandes estudiosos da Bíblia. Meu Deus. E exatamente, concretamente, fielmente, ninguém sabe o que é esse espinho na carne. Alguns calculam que poderia ter sido malária, que ele pegou na Ásia Menor, passando em vários alagadiços, brejos, passando em mangues, e realmente recebeu, adquiriu essa doença, a malária, e a malária, ela causa uma dor incrível no corpo, Meu Deus. ela causa uma dor de cabeça intensa, ela causa dores nos olhos e até problema de visão, de cegueira, Meu Deus. da perda da visão, Olha aí. quando ela está agravada.
Se nós pegarmos lá Gálatas, capítulo 4, versículo 15, nós possamos entender que os Gálatas amavam tanto o testemunho que eles se propunham, se possível, Paulo, eu arrancaria os meus olhos para dar a ti. Dá-se a entender que Paulo sofria ou de cegueira ou de dores nos olhos. Sabe que não há nada concreto, mas nós entendemos que aquilo devia ser realmente difícil. Oh, meu Deus. Provações difíceis, provas difíceis, situações difíceis. Meu Deus. Às vezes nós não entendemos por que sofremos tanto. Às vezes nós não sabemos e não conseguimos concluir o porquê. Quantas vezes estamos atribulados, estamos em provações, estamos no deserto, estamos passando no vale da dificuldade, e a primeira coisa que vem à nossa mente: Deus me abandonou. Eita Jesus. Deus me esqueceu. Primeira coisa que vem à nossa mente: por que Deus está fazendo isso? Por que, Senhor, eu estou sofrendo assim? É tanto porquê. Eita, papai. Jó perguntou. Jó não tinha nenhum tipo de pecado e padeceu, perdeu os bens, perdeu casa, perdeu animais, perdeu terra, perdeu os filhos, perdeu saúde. E perguntou: por que, Deus? Olha aí. Por quê? Oh, Jesus. Paulo, ele não entendia. E ele começou a perguntar para o Senhor. E ele decidiu. Orou, consagrou, jejuou, suplicou, se humilhou por 3 dias ao Senhor. Tira de mim esse espinho na carne. Eita Jesus. No mínimo as orações: me dá saúde. Tira essa afronta. Eita, meu Deus. Porque tem hora que nós vivemos situações. Nós vivemos situações que nos contradizem. Às vezes nós estamos enfermos, mas estamos orando para a pessoa para que Deus cure. Verdade. Às vezes nós estamos com o nosso armário vazio, sem ter inclusive alimento diário, mas nós estamos orando para que Deus abra as portas, e que Deus suscite, e que Deus derrame bênção do céu sobre a vida dos outros. É verdade. Às vezes nós estamos Aleluia. desempregados, as contas estão acumulando, e nós estamos orando para os desempregados: Senhor, abre as portas, honra teu filho, abençoa ele, olha o que é dele, olha a necessidade dele. Aleluia. Talvez isso poderia ser o que Paulo estava sentindo. Entenda, todas as dificuldades de Paulo tiveram um propósito. Nós vemos que às vezes as dificuldades que passamos têm um propósito. É verdade. É por isso que por onde Paulo passou, o evangelho cresceu, evoluiu, igrejas foram formadas, demônios caíram por terra, pessoas foram libertas, foram curadas. Aleluia, meu Deus. Oh, Por que tantas pessoas foram salvas? Porque ele pagava preço. verdade. Porque ele tinha espinho na carne. Porque Deus usava, porque ele sofria. E no sofrimento dele ele aprendeu que era a glória de Deus trabalhando através dele. Aleluia. Então entenda. Às vezes esse sofrimento, essa provação, essa dificuldade, essa tribulação que você está passando, não é dada pelo diabo, não é investida da parte do diabo contra a sua vida. É o próprio Deus permitindo para quê? Para que você seja consolado, para que você aprenda a lição e para que você seja um canal de bênção para ensinar a lição e para consolar também os necessitados, Eita, os atribulados. é verdade. Mas como assim, pastor? Não entendi. 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 diz assim, ó. 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 em diante, diz assim, ó: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, Aleluia. que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Aleluia. Eita, Jesus fiel. Versículo 5: Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação seja por meio de Cristo. Aleluia. Então, entenda,
Se Deus permite a tribulação, é para nos consolar. É verdade. É para nos ensinar. Eita, Jesus. A tribulação que muitas vezes te é posta por Deus, imposta por Deus, colocada na sua vida por Deus, é para que você aprenda a depender 100% de Deus. Eita, Jesus. Amém. Já viu a história que o homem só procura Deus quando estava pior? É O homem só lembra de Deus quando está no hospital. verdade. O homem só vai dar crédito para Deus se estiver preso, encarcerado no presídio. Meu Deus. O homem só vai lembrar de Deus quando perde tudo, está desempregado, as contas subiu, quando está no fundo do poço. É. O homem só dá crédito à palavra de Deus quando perde família, quando se vê aprisionado nos vícios, vira um morador de rua, um dependente químico. É. Aí o homem lembra de Deus. Meu Deus. Entenda, para que isso não ocorra com o cristão, para que não seja vulnerável o cristão nessa situação, Deus permite essas tribulações para que você se achegue a Deus e dependa da tua graça, e dependa da força do teu poder, e dependa da tua bondade, da tua benignidade, da tua glória, da ação benevolente dele em cima das nossas vidas. Glória a Deus. Paulo entendeu isso. É Paulo começou a mostrar isso ao povo. verdade. Se em Cristo houve abundante tribulação, também em Cristo houve abundante consolação, e nós seguimos os mesmos passos, as mesmas condutas de Cristo Jesus. Aleluia. Não podemos só aceitar as vitórias, temos que aceitar as tribulações, porque às vezes o não de Deus é um sim na tua vida no futuro. Eita, Jesus. Às vezes achamos que estamos perdendo aqui, e Deus está fechando a porta, porque tem uma porta aberta maior e melhor. É, papaizinho. Sabe, quando ele começa a descrever o seu sofrimento, para que o povo entenda que toda a tribulação, toda a situação de glória, as revelações, todo o poder, toda a unção e glória na palavra, todos os sinais e prodígios, toda aquela ação poderosa que Deus usava Paulo, ele começou a explicar: eu sou usado, mas olha o que eu sofri para ser usado. Eita, Deus. Eu sou usado, não gosto de me gloriar com tudo que Deus me usa, me revela, me mostra e trabalha através de mim, mas olha também o que Ele faz em minha vida. Olha aí. Olha o que eu sofri, o que eu padeci. No capítulo 11, ele fala um pouquinho das suas dores. Eita, Jesus. Paulo era um homem culto, formado, de dupla cidadania. Olha aí. Paulo era um homem que era o capitão da guarda pretoriana, a guarda de elite do reinado de Israel. Aleluia. Paulo era um homem formado, Paulo era um homem assalariado, tinha condições, tinha bens, tinha posses. Sabe que esse homem que perseguia e era rico, tinha poder, se transformou, versículo 24 em diante, dos próprios judeus, da sua terra natal, dos seus parentes, dos seus próximos, dos seus compatriotas, versículo 24, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos uma. Versículo 25, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes em perigo, nos rios, em perigo com salteadores, em perigo em outras muitas nações, em perigo com gentios, em perigo nas cidades, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos fadigantes, em vigílias, muitas das vezes com fome, com sede, em jejum, muitas das vezes no frio, com nudez. Meu Deus. Olha só, dá para entender? Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Além de todas as minhas dores, além de todas as minhas tribulações físicas, o meu psicológico, o meu espiritual é atribulado, preocupado com as igrejas que eu plantei, com as almas que eu ganhei para Cristo. Olha aí. Quantas vezes nós vemos as aflições do irmão como menor do que nós?
Ah, não, mas o que eu estou passando, misericórdia, ninguém merece. Aí vem outro e conta uma situação igual, você fala, rapaz, está passando mesmo que eu. Vem outro e conta uma situação 10 vezes pior, você fala, misericórdia, Jesus. Mas mesmo assim parece que não comove, parece que o teu umbigo é o mais importante, a sua história é a mais necessitada. Meu Deus. Paulo começa a mostrar para eles, para você entender a ação poderosa de Deus na sua vida, você tem que entender que depende dele. É verdade. Você precisa entender que todas as obras que ele expõe, que ele faz você passar, é para a glória dele. Aleluia. É por isso que ele chega aqui, ó, e fala assim, ó, versículo 9 do capítulo 12. E disse-me, ele orou ao Senhor, expressou no versículo 8, por 3 vezes orou ao Senhor, e Deus respondeu para ele assim, ó, o Senhor respondeu para ele assim, ó, não vou tirar o espinho na carne, não. Eita. Vai continuar na tribulação. Olha aí. Vai continuar enfermo. Vai continuar com tribulação. Vai continuar com dores. Vai continuar com perseguição. Vai continuar sofrendo mentiras, falácias. Vai continuar sofrendo prisões. Vai continuar sendo espancado. Vai continuar tendo necessidade. Vai continuar passando fome. Vai continuar passando sede. Vai continuar sendo preso. Vai continuar sendo injustiçado. Não, eu não vou tirar o espinho. Eu não vou tirar essa tua fraqueza. Para que tudo que eu mostre, que eu te revele, que eu te use, que eu faça através de você, para que a sua carne não cresça, para que você não se glorie, para que você não se envaideça. Olha aí. Mas por que isso, Senhor? Só porque eu quero aperfeiçoar o meu poder na sua vida. Aleluia, meu Deus. Aí o povo de Coríntios começa a entender, peraí, para ser cristão, para ser usado, para estar na presença de Deus, para ser usado por Deus, para orar para mortos e mortos ressuscitarem, para orar para enfermos e os enfermos serem curados, para repreender espíritos imundos e eles te obedecerem e abandonarem a vida das pessoas, para pregar a palavra de Deus e todos aceitarem a Cristo Jesus, serem salvos e receber o Espírito de Deus. Para que tudo isso aconteça, eu tenho que aprender a viver nas minhas tribulações, nas minhas necessidades, nas minhas dificuldades. Ao versículo 9, disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí responde Paulo, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Aleluia. Olha só, de boa vontade, eu aceito as minhas fraquezas, eu aceito as minhas dificuldades, eu vou me gloriar, nisso eu vou me gloriar, nisso eu vou bater no peito, eu sofro mesmo, porque Jesus me ama. Eu padeço injustiça mesmo, porque eu defendo o nome de Jesus. Eu sofro perseguição sim, porque eu prego o Evangelho. Eu sofro prisões sim, porque eu expulso demônios no nome de Jesus. Eu sofro prisões sim, açoites sim. Eu padeço de frio, de fome. Eu padeço de nudez, eu padeço de todo tipo de perseguição. Sabe por quê? Porque eu me glorio, porque é assim que Deus me usa. Porque é assim que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha vida. Porque se minha vida fosse toda certinha, se tudo na minha vida fosse bonito, se tudo na minha vida fosse glória, se tudo na minha vida fosse conquista, se tudo na minha vida fosse recompensa, se tudo na minha vida fosse bens, como esses falsos profetas estão tentando te enganar, talvez Deus não me usaria. Talvez Deus abriria a mão de mim. Porque a minha carne, o meu ego, eu ia me gloriar, o meu eu ia inflar, ia crescer tanto que não ia ter espaço para o Espírito de Deus trabalhar na minha vida. Meu Deus, é forte. Que revelação, né? Que revelação. Eita, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Olha só, versículo 28 do capítulo 11. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de toda a igreja. Ele se preocupava com a igreja. Olha aí. A preocupação espiritual com aqueles que foram alcançados por Jesus era uma base do coração dele. Sabe por quê? Sabe qual que era o maior medo do apóstolo Paulo? Sabe qual que era o maior receio dele? Era que o ministério dele não fosse cumprido com excelência.
era que o ministério dele fracassasse aos olhos do Senhor, era que ele não andasse conforme as condutas ou a vontade poderosa de Deus. Era por isso que ele se preocupava, porque é a mesma preocupação que Deus tem com a sua igreja, é a mesma preocupação que Cristo tem com a sua noiva. Aleluia. Glória a Deus. E ele começa a falar, no versículo 29 do capítulo 11, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não me abrase. E se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito das minhas fraquezas. Eita, Jesus. Você pode se escandalizar, você pode se enfraquecer, mas eu não posso me dar esse direito. Eu vou continuar seguindo do mesmo perfil que Jesus me usa, da mesma forma que Jesus me usa. Se para isso eu tenho que pagar preço, eu vou continuar pagando preço. É por isso que eu tenho no meu coração o prazer em dizer que sou cristão, que sofro e padeço para o Evangelho, que procuro viver o poder desse Evangelho. Aleluia. Porque eu me glorio, porque é Deus que está nas minhas fraquezas me usando. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, meu Deus. Obrigado. Mais uma vez, o versículo 9 do capítulo 12. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele responde de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Oh, Deus lindo. Para que o poder de Cristo habitasse, para que o poder de Cristo fosse manifesto, para que o poder, a glória de Cristo fosse exposta. Aleluia. Ele aprendeu a sofrer. E começou a ter prazer no sofrimento. Eita, Jesus. E começou a ter prazer nas necessidades. Aleluia. Às vezes as pessoas acham que ser cristão te isenta, te ausenta das necessidades. Como alguns estão falando que se você não for próspero financeiramente, você está em pecado. Meu Deus. Se você não for rico, se você não tiver dinheiro, se não tiver condições, se estiver passando dificuldade, você está em pecado. Não está bem com Deus. Então o apóstolo Paulo era o quê? O sangue de Jesus tem poder. Contradiz. O testemunho do apóstolo Paulo foi o mesmo testemunho de Jesus. É verdade. Ele nos ensina que ele chama a responsabilidade para si. Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo Jesus. Olha aí. Oh, aleluia. O Espírito de Deus guiava Paulo. Glória a Deus. Versículo 10, encerrando, do capítulo 12. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Fraquezas. Injúrias. Nas necessidades, nas perseguições. Olha aí. Paulo também era perseguido. Verdade. Paulo também sofria injúrias. Paulo também tinha angústias. Verdade. Oh, meu Deus. Tudo isso ele padecia, mas ele reconhecia que toda provação, que todo vale, que todo deserto, que toda dificuldade dele era por amor de Cristo. Aleluia. Por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Aleluia. Se um dia nós entendemos que para ser cristãos, para ser evangélicos, para seguirmos a Cristo, para sermos discípulos do Senhor, Oh, Deus. temos que ganhar a nossa vida, esquece, já perdeu. Ei. Mas quando nós perdemos a nossa vida, aí sim, nós somos salvos, somos encontrados por Cristo. Aleluia. Quando nós se perdemos pelo amor do Evangelho, se perdemos pelo poder do nome de Jesus, se perdemos para defender e para viver a prática desse cristianismo, com certeza, Cristo nos encontra. Aleluia. A glória do Senhor é manifesta. Aleluia. O Senhor mostra a força do teu poder através da sua vida. Verdade. Obrigado. Aqueles falsos profetas estavam mostrando um caminho oposto, e esse mesmo caminho oposto está sendo mostrado para muitas igrejas hoje. É verdade. Meu Deus. Ritmos, costumes, ações, liturgias Meu Deus. que na igreja primitiva não tinha, e as pessoas estão inventando hoje. Unção disso, cante daquilo, veste daquele outro. Sabe, tantas coisas que estão acrescentando imundícia, profanação, pecado, sujeira, mentira, ganância, Meu Deus. adultério, prostituição, lascívia. Verdade. Tudo está entrando no Evangelho.
E tudo começa com a satisfação da sua própria carne. É o diabo, muitas das vezes, se apresentando como anjo de luz, fazendo milagres, e as pessoas aplaudindo, sem discernimento de espíritos. Meu Deus, é forte. Eita. Mas a mesma preocupação de Paulo com a igreja é a mesma preocupação de Cristo com a sua noiva, com o corpo do Senhor na face da terra. Aleluia. Oh, Deus. Mas existem homens ainda fiéis, existem mulheres ainda fiéis. Graças a Deus. Nós às vezes vemos alguns testemunhos de pessoas que foram autoras de hinos, que você fala, nossa, que hino maravilhoso, mas quando ela compôs aquele hino, estava num momento de dor, de perda, de choro. Nós às vezes vemos milagres de salvação dentro da família, mas nós podemos ter certeza que para a salvação acontecer, houve lágrimas que foram descidas. Às vezes nós vemos curas miraculosas sendo expostas em testemunhos, mas para isso acontecer, houve muito joelho no chão, houve muita súplica, houve um preço a se pagar. É verdade. Sabe que Jesus Cristo ama a vida do homem. O propósito de Deus é que o homem verdadeiramente tenha um encontro com o Senhor, mas não há outro modo de o homem se encontrar profundamente com Cristo se não for pela palavra, se não for por obediência, pelo conhecimento, pela prática dessa palavra. É verdade. Que nós possamos, em nome de Jesus, saber que nem todo mal que nos sobrevém é para o nosso mal. Às vezes é Deus projetando o mal para que você possa alcançar, ser canal de bênção, prosperar, para você ganhar almas, para você ser usado pelo poder de Deus. Aleluia, é verdade. Continue crendo, continue vivendo, continue confiando. Em nome de Jesus, que o Espírito de Deus continue te conduzindo, mesmo sem entender, mesmo sem reconhecer, mesmo sem saber. Continue crendo. Continue no caminho. Glória a Deus. Cristo é contigo, a vitória é plena, é certa. Aleluia. Que as ações do apóstolo Paulo possam nos refletir um caminho de glória Eu creio. em meio às nossas fraquezas. Amém, Jesus. Um caminho de glória em meio às nossas tribulações. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Obrigado, Jesus. Poderoso e